Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. O tema da pregação nesta noite é um só, mas eu busquei ser sinônimo. Então é desconformado, mas também é perdendo a forma, também é inconformismo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele vai nos trazer esta direção, esta orientação. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Podem sentar, amados. Ainda quando a gente pega esse conceito de não conformar, significa, a grosso modo, não entrar na forma. E aqui o apóstolo Paulo, ele está chamando a igreja justamente para isso. Tem um padrão, esse padrão traz um arquétipo, este padrão ele é pautado pelo mundo, pelo seu esquema, pela sua forma de ser, e o cristão ele é chamado justamente para não entrar nesta forma, para não se conformar, para não ter em si esse conceito de caminhar como o mundo caminha. E quando a gente volta ainda para esta mesma abordagem, irmãos, o cristão conformado, ele não só é um prejuízo para si mesmo, como também ele é um prejuízo para a fé cristã e ele é um prejuízo para a obra de Deus na face da terra. Então, inconformismo é a palavra-chave para qualquer um que tenha disposto a ter a palavra de Deus como palavra de Deus, que tem disposto a abrir mão de todas as possibilidades para amparar ou para acolher única e exclusivamente o reino de Deus como sendo o reino de Deus, a palavra de Deus como sendo palavra de Deus, sabendo que neste contexto então do conformismo, a gente muitas vezes é conduzido a caminharmos dentro de uma pauta que é estritamente secularizada, e a Bíblia está nos chamando para quebrar isto em nossas vidas, para termos um viés diferente, para termos em nós uma nuance, um novo aspecto, uma outra possibilidade, uma nova consciência de vida, novos ares, novos voos e um novo ambiente. A fé cristã é esta fé da ambiência contínua. Então todo o tempo em que estivermos aqui para celebrar e adorar o nome santo do Senhor, este é um tempo novo, e a gente não remonta aquilo que foi, mas a gente se conduz em cima daquilo que está sendo proposto agora. Então celebrar e adorar o nome santo do Senhor propõe abrir mão daquilo que possa trazer um aspecto mesmo e contínuo daquilo que sou. Não posso ser aquilo que era, não posso trazer em mim esta consciência que muitas vezes traz prejuízo para a própria igreja, para o próprio reino de Deus, mas tenho que trazer em mim o aspecto da ação e do poder do Espírito Santo. Eu tenho que perder o foco de mim mesmo. O cristão, ele deve compreender que aqui a sua fonte de informação já não é mais o mundo. Se não é o mundo, a gente já não anda mais segundo o padrão do mundo, mas a gente busca um outro aspecto totalmente diferente. Então, irmãos, se a gente pega esse conceito de mundo, este conceito de forma, cristão conformado é o maior prejuízo para si mesmo, ele é prejuízo para a fé cristã, ele é prejuízo para a obra de Deus na face da terra. Ele vive uma vida de mesmice sem nunca ter disposição para alçar novos voos. O Evangelho, ele está nos chamando, e a Bíblia está nos chamando, e aqui o apóstolo Paulo está nos chamando para abrir mão deste ambiente, desta possibilidade única. O cristão conformado, ele vive um cristianismo sem Cristo. O cristão conformado, ele vive um evangelho sem boas novas. O cristão conformado, ele traz um sacrifício também sem cruz, porque aquilo que o mundo dita é aquilo que ele quer, aquilo que supostamente é razoável para si é aquilo que ele vive.
uma fé vazia, uma fé sem graça e sem salvação. E todos nós só estamos aqui porque um dia Deus nos amou, Deus entregou o seu único Filho por amor de cada um de nós, Deus nos remiu, Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele pôs uma nova mensagem na nossa mente, no nosso coração, Ele pôs sobretudo esta pauta do inconformismo. Então o mundo é mundo e nós somos diferentes do mundo porque fomos redimidos e resgatados deste mundo para uma nova realidade. E esta realidade, a Bíblia está nos trazendo a consciência de que ela se transforma dia a dia, dia após dia. E se ela transforma dia após dia, todo cristão ele tem que ser um ser novo a cada manhã. Então, pela manhã eu acordo como nova criatura regenerada, trazendo em mim: o mundo não tem pauta na minha vida, porque eu vivo para o louvor da glória de Deus, e não existe uma outra possibilidade senão que poder estar na presença de Deus, celebrando e adorando o seu santo nome. O cristão conformado, ele tem um problema muito sério. Primeiro é que ele é senhor de si mesmo. E quando ele se pauta como senhor de si mesmo, o conformado não gera fruto para a comunidade, ele gera fruto único e exclusivamente para si mesmo. E é uma pauta complexa e complicada, porque se a gente vive em comunidade, mas se a gente gera fruto único e exclusivamente para cada um de nós, não para a coletividade, não para a comunidade, primeiro este fruto, ele é um fruto ideológico, depois este fruto não alimenta também. Não vivemos de ideologia, vivemos da fé. E a fé também não é ideológica, porque não é aquilo que eu creio, não é aquilo que eu trago como realidade de vida, mas aquilo que foi revelado a mim pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Se eu creio em mim, Agostinho, e se busco na Bíblia somente aquilo que me agrada, Agostinho está falando que eu não creio em Deus. Mas de fato eu creio em mim mesmo, porque eu tiro o que não presta do meu ponto de vista e acrescento o que presta do meu ponto de vista. A Bíblia é a palavra de Deus, então se você abre a Bíblia, é a Bíblia falando com você. E se ela te confronta, é porque a gente precisa ser confrontado. Se ela te consola, é porque a gente precisa ser consolado. E se ela tenta de despertar, porque o despertar é pela palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, a palavra de Deus já está te despertando. Agora, a última pauta e a segunda pauta é a ação do Espírito Santo, para que você possa ter uma vida totalmente transformada, para não trazer este conceito estritamente humano e este conformismo relativista também. Então, quando estou falando conformismo relativista, significa que eu estou pegando informação do mundo, significa que eu estou pegando informação minha mesmo, significa que eu estou pegando informação da própria realidade da igreja, significa que eu estou pegando informação do que hoje se denomina muito bem em nosso meio também como sendo coaching, e eu quero trazer isso como tendência de vida. E não é assim, irmãos. O que eu sou pela cruz de Cristo. O que nós somos, só podemos atestar em Cristo Jesus. Se de fato o sacrifício de Cristo é um sacrifício que se faz notório toda manhã e se renova toda manhã na minha vida, logo todo cristão, ele deve compreender que todos os dias é um novo dia para ele começar, e não ser esta mesma coisa de sempre, mas ter aqui uma possibilidade de mudança contínua. O Espírito Santo é ar em movimento. Significa poder, grande explosão. Então o Espírito Santo, ele não é só ar em movimento, como ele é também explosão. E isto significa tirar da inércia, fazer diferente, mudar padrão, mudar conceito, mudar realidade, atestar a veracidade não só do Evangelho, mas atestar a veracidade do Evangelho como autêntico e ser transformado por este Evangelho também. Só posso falar de Cristo, não é quando eu ouço de Cristo, mas é quando Cristo fez algo de relevante na minha vida e no meu coração. E Cristo só faz algo de relevante na minha vida e no meu coração se eu permitir. Bom, mas então Deus só opera em mim caso eu queira.
Irmãos, isto não é bom para nós, é prejuízo para nós. Porque todas as vezes que eu permito a ação dele, ele faz. Todas as vezes que eu não permito, mas permito a minha ação antes da dele, estou agindo por mim. E o reino de Deus não é isto. O reino de Deus, ele não vive de tendências deste mundo atualizado, mas o reino de Deus é tendência do reino de Deus. Então o cristão que ele está estritamente conformado, ele está desatualizado para com o reino de Deus, e ele está atualizado acerca de tudo quanto está acontecendo neste mundo. Se você ouve essas notícias excessivamente, e no dado momento que você precisava estar se alimentando da palavra de Deus, e tendo comunhão com Deus pela oração, significa que a notícia desse mundo está falando mais alto na sua vida do que o próprio Deus. Crente ora, crente conhece a vontade de Deus, crente tem intimidade com Deus, tem um relacionamento profundo com Deus. Crente, ele tem que ter esta consciência plena. Não é o que o mundo está me informando que vai me conduzir, mas é o que a palavra de Deus está trazendo como realidade para o meu coração, é que vai me conduzir. Então eu não falo aquilo que ouvi de uma notícia, mas eu falo aquilo que experimentei no próprio sacrifício da cruz. Eu só posso dar testemunho de vida vivendo. Eu só posso falar do reino de Deus desfrutando deste reino. Eu só posso falar da necessidade de um novo nascimento e de uma transformação. E aqui a Bíblia, quando está falando transformação, é metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, se de fato eu experimentei isto. Bom, mas Jesus salva, sim, por quê? Porque você é salvo. Jesus transforma, sim, porque você é transformado. Jesus cura e liberta, sim, porque você foi curado e libertado por Ele. Não, eu ouvi falar, isso é teoria, irmãos. Nós vivemos uma prática contínua que propõe a palavra de Deus pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Então, se eu trago uma teoria, meramente teoria, esparramo para os demais, mas aqueles que ouvem não veem uma transformação de vida em mim, logo esta mensagem ela é falha, porque se eu falo Ele cura, é porque eu fui curado, Ele liberta, é porque eu fui libertado, Ele transforma, é porque tem transformação de vida em mim, Ele pode mudar quadros, é porque eu já experimentei isso na minha vida. A fé cristã, ela nunca é teórica, ela é sempre autêntica, e quando ela é autêntica é porque a gente compreendeu, a gente experimentou, e esta experiência, você jamais vai deixar de falar quando experimenta de fato e de verdade, mas a sua fala ela nunca vai ser teórica. A gente chama isto na teologia, na filosofia, na sociologia, na psicologia de empirismo, uma realidade experimentada. A fé cristã é uma realidade experimentada, não é uma teoria vaga. Se eu experimento, eu posso testificar e afirmar. Se eu não experimento, eu tenho que rever os meus valores para experimentar de verdade. O problema é que quando eu estou totalmente conformado, eu não estou experimentando. Conformismo é contra o Evangelho. Conformismo é uma pauta mais secularizada do que bíblica. Conformismo, eu estou falando de mim mesmo e dos meus ideais. Isto não me salva, isto não me garante vida eterna. O grande problema do cristão conformado é o comodismo. Quem se conforma, comoda. E quando a gente está totalmente acomodado, o conceito de estar cômodo é egoísta, estando sob sua satisfação, realizando tudo acima de tudo. Ou seja, aquele que é cômodo é aquele que está vivendo a sua própria satisfação pessoal em si mesmo e nunca em Deus, porque aquele que é cristão de verdade, ele jamais vai estar conformado com tudo que está acontecendo, senão que caso ele precise entrar em algum tipo de conformismo, esse conformismo é da palavra de Deus, e esse conformismo é a ação do Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito Santo me molda, me amolda, se o Espírito Santo me trabalha, se ele me pega como um diamante bruto, me lapida,
porque Ele quer fazer isso de mim, então eu estou entrando na forma do Espírito Santo. Mas este ato de estar tão somente conformado com tudo quanto está acontecendo, significa que eu ainda estou na forma do mundo. E o cristão não pode mais estar por aí. Porque o sacrifício de Jesus não pode ser em vão na sua vida. Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscita, Ele está falando, você pode ressuscitar. Ele foi glorificado aos céus. E quando Ele foi glorificado, é porque Ele pode falar para você, você pode ser glorificado. Mas o Jesus que nós servimos também é Deus na eternidade e torna-se homem no presente para compreender o problema e o dilema de cada um e pegar tudo aquilo que te impedia de ter comunhão com Deus, cravar na sua própria carne e depois expor isso na cruz. Então Ele deixa de ser Deus e torna-se homem no tempo e no espaço por amor de você. Ele transformou-se por você. Logo Ele quer que você se transforme por Ele. É difícil? Não, porque é pela ação e pelo poder do Santo Espírito, do seu próprio Espírito. Se pelo Espírito de Cristo, é Cristo agindo. Se pelo Espírito de Deus, é o próprio Pai agindo. Se pelo Espírito Santo, então é o próprio Espírito Santo agindo na vida do cristão. Então tudo que nós temos é esta garantia de vida eterna, e tudo que nós temos é esta quebra do conformismo e do relativismo. Então aqui eu não posso pegar padrão do mundo para atuar aqui dentro da igreja, para contracenar dentro da igreja, porque aqui o padrão é de Deus. Eu não sou coaching, e não posso encher bola de ninguém. O sucesso da igreja instituição está justamente nisso. Vamos encher a bola dos homens, sim, e aí eles ficam inflados, e depois a gente sai conduzindo eles. Irmãos, não funciona assim. O reino de Deus, ele tem uma função única e exclusiva, principalmente esvaziar o seu ego, para te tirar de si mesmo, para depois ele trazer uma nova realidade e te conduzir. Então todas as vezes que eu estou aí com ego inflado, porque alguém encheu a minha bola, não podendo ter enchido, eu sou alguém que trago em mim um conceito de bolha existencial. Sou esta coisa inflada. Alguém diz que eu sou bom, eu acredito, mas a palavra de Deus está me desconstruindo, mas eu quero acreditar em cima daquilo que o outro falou, porque é bom para o meu ego, e a gente sai caminhando como se isto nos levasse ao reino de Deus, e não nos leva. Ser conformado é o mesmo que propor a incapacidade para ter uma vida totalmente transformada pelo Evangelho. Ser conformado é abster-se de uma fé única em Deus. O conformado, mesmo estando dentro da igreja, não tem como Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas tem como Senhor o seu próprio ego. Porque eu faço o que eu quero no tempo certo, olho para o mundo, acho natural, concordo com tudo que está acontecendo aí, inclusive, eu acho que vou praticar algumas coisas, porque este tempo do Evangelho que castrava a gente, que impedia, é passado. Hoje eu posso literalmente todas as coisas, e a Bíblia está falando que não. E quando posso todas as coisas, é naquele que me fortalece. E Ele não me fortalece para aquilo que é contra o seu nome, que é contra a sua pessoa, que é contra a sua própria santidade. Ele me fortalece para aquilo que é a favor dEle. Então Deus fortalece o homem para que o homem possa estar a favor dEle, militando por Ele, amando por Ele, sendo transformado por Ele, conduzido por Ele, alcançando vidas para o reino de Deus por Ele. Não é a minha simpatia que ganha almas. Nem posso. A Bíblia está falando que o que ganha almas, sábio é. Mas esta sabedoria também não é minha, não é do homem, não é nossa. É do Espírito Santo. Aí Provérbios 9:9 está falando sobre isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecimento do santo
é prudência. Como que eu posso ser sábio sem conhecer o santo? Como que eu posso ser prudente sem conhecer o santo? Como que eu posso ter uma vida transformada se de fato eu não me esmerei na palavra de Deus? Bom, mas ainda que eu não tenha me esmerado na palavra de Deus, se a ação do Espírito Santo não está sendo eficaz na minha vida para minha transformação e para minha regeneração, quebra de vício. Sempre falo para vocês que se novas criaturas, novos hábitos. Não funciona uma coisinha nova com um hábito antigo. Não funciona também uma coisinha nova com hábitos, uma coisinha velha com hábitos novos. Se você é novo, tudo tem que ser novo na sua vida. Novos hábitos. Ah, mas é porque eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Você quer estar assim. Porque você tem que ser aquilo que Deus te chamou para ser. E com certeza não é alguém conformado, mas alguém transformado. Amém? O cristão transformado tem como Senhor aquele que o resgatou deste mundo. O cristão conformado tem como Senhor o seu próprio ego. Abra mão do seu ego, esvazie o seu ego. Baixa a bola. Sem mim nada, sem mim nada podeis fazer. É fala de Jesus, não é nossa. Porque sem nós todos, Deus tudo pode fazer. Ele resolveu nos incluir nesse processo com possibilidade de sermos abençoados. De sermos, nesse contexto, aqueles que compreenderam o reino de Deus e que tiveram a honra e o privilégio de poder partilhar do reino de Deus. O transformado é transformado porque vive a palavra de Deus. Ele não é reciclado. Vem gradativamente sendo o que Deus quer que ele seja. O que ele era ontem, ele não é hoje. O que ele será amanhã, só Deus sabe. Agora, se nós somos aquela velha caricatura de sempre, onde todos já nos conhecem pelo nosso jeito, pela nossa maneira, por nosso portar, pelo nosso proceder, tem alguma coisa errada. Quem pode, de fato, compreender a mente do Senhor, senão aqueles que têm a mente do Senhor? Então, quem é que pode tentar confundir a mente do crente? Ninguém. Porque o crente autêntico, se de fato o que ele era ontem, você armou uma cilada em cima daquilo que ele era ontem para aplicar hoje, você já não pega ele, porque ele já mudou. E se você pega esta mesma cilada de hoje para armar para ele amanhã, na expectativa de pegá-lo amanhã, você já não pega mais, porque ele já mudou de novo. Então ele está sendo aí uma pessoa multifacetada na personalidade? Não. Ele tem uma personalidade com duas naturezas. Um é humano, outro é espiritual. E essa espiritual é movida pelo Espírito Santo. À medida que o Espírito Santo move, ele move junto. Ele não mudou de personalidade. Ele tem uma natureza santo. A partir do momento que arma arapucas para pegá-lo, ele já está fora, ele não cai. Por quê? Porque ele está mudando continuamente com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo e para o Espírito Santo. Ele tem uma palavra de regeneração. Ele tem uma vida nova. Ele é nova criatura. O que pode causar incômodo, irmãos, para este mundo é o cristão transformado e regenerado. Caso contrário, o mundo é mundo, o crente é religioso, relaciona bem com o mundo com a igreja, e tudo vai indo bem e não tem nenhum tipo de conotação que possa distinguir quem é quem. Nós não somos assim. Nós fomos mudados, e se nós fomos transformados pela ação e pelo poder do Espírito Santo, nós temos que ser incômodo para este mundo que perece. Bom, e como é que o cristão incomoda? Você tem que falar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus muda a sua vida, Jesus te tira dos vícios, te tira de tudo aquilo que supostamente o mundo não consegue tirar. Ele te arranca daí, ele te traz uma possibilidade nova. E assim, ele é incômodo com este mundo e incomoda muita gente. Quando você está incomodado com este mundo, você vai incomodar muita gente. Aqui dentro da igreja, não, lá no mundo. Porque é lá que o mundo tem que saber quem você é.
Você tem de constranger pessoas. Constrangimento não é chegar e passar vergonha. Você chega, vê uma atitude, você porta diferente, mas está relacionando com a pessoa naturalmente. Ela olha para você, vê algo de diferente e ela se constrange. E aí Paulo está falando do amor de Cristo me constrange. Um morreu por todo, logo todos morreram. Então o cristão que está aqui dentro é porque ele morreu para as coisas deste mundo, ele vive uma nova realidade, e esta realidade aqui é de Cristo Jesus. Um exemplo típico do inconformismo, irmãos, é o próprio Jesus. Ele não se conforma. E aí a Bíblia diz que quando ele começa o seu ministério, ele já vem lá em Lucas capítulo 3, versículo 9, com uma mensagem. Sabe qual é a mensagem? Eis que o machado está posto à raiz. Ou seja, eu vim para derrubar toda a árvore supostamente alicerçada em si mesmo. É o que ele está falando, próprio Jesus. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Pois é, mas eu acho, e aí vamos pegar aí segmentos do cristianismo, eu acho que jogar no fogo não é no inferno. Eu acho que jogar no fogo é uma metáfora de vida. Irmãos, não estou preocupado se jogar no inferno ou uma metáfora de vida ou se vai arder. Estou preocupado em estar em Cristo Jesus, em saber que aqui agora não tem machado na minha raiz, senão que daí o próprio Jesus, ele está falando que o Pai, ele vem e poda para que produza mais frutos ainda. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Todo ramo que estando em mim produzindo fruto, o Pai vem e poda para que produza mais frutos ainda. Então nós fomos chamados justamente para isso. Agora, se o machado está posto à raiz, é porque eu não estou produzindo o fruto adequado. Bom, e quando Jesus vem falando isso, ele vem falando para descrentes, ele vem falando para crentes. A sociedade mais crente do mundo, povo judeu. E tão crente, tão crente, tão crente, que este povo, eles andavam quilômetros para oferecer um novilho, um cordeiro, uma pombinha, e poder estar ali no templo celebrando e adorando o nome santo do Senhor. Mas o próprio Deus, em Cristo Jesus, está falando: olha, estou aqui, estou batendo machado na raiz. Não, mas eu estou produzindo fruto. Bom, esse fruto não serve, mas eu vou produzir outro. De quem? Não, de mim mesmo, porque eu sou bom. Eu alargo meu filactério, eu ponho aqui a túnica sacerdotal, sacrifico o novilho, e ele fala: não serve. Sacrifico uma ovelha, ele vai falar: não serve. Aí cai como um dos juízes de Israel: não, vou sacrificar a minha própria filha. Não serve. Porque o sacrifício não é aquilo que você pensa e não é aquilo que você quer, é aquilo que ele cobra de você, é mudança de vida, é transformação genuína de comportamento, é olhar para o mundo, mundo é mundo, é olhar para o reino, reino é reino, é fazer a distinção. Eu posso ser um religioso dentro de um mundo, mas aqui eu tenho que ser um cristão dentro do reino de Deus. É esta a realidade que tem que tomar forma em nossas vidas. Esta foi a forma como Jesus começa o seu ministério, inconformado, totalmente inconformado, incomodando muita gente do círculo religioso, e ele está trazendo uma mensagem totalmente contraditória do que se pregam hoje dentro de nossas igrejas. Qual o nome do pastor que é coach, que é candidato a presidente da República? Então, quem conhece ele como pastor? Quem conhece ele como coach? Então, quem já ouviu palestra dele? Então, inflou o seu ego. Você está inflamado. Nossa, mas ele me jogou para cima. Ele joga todo mundo. Porque a função dele é poder inflar o seu ego para depois ele inflar o bolso dele. Compreendo, irmãos. Bom, mas eu acho que foi bom para mim. Para o reino, serviu para o reino? Não, para mim, em particular. Não, irmãos, nós vivemos uma realidade de comunidade. É assim que é, não é? E aí, para
de fato, para o que vem sendo a sua transformação. Jesus, ele se transforma por você, como eu falei, né? Jesus é o único caminho, a única verdade, é o único que te conduz à vida eterna. O que vem sendo transformado, ele compreende que assim como Cristo é único para ele também deve ser único para Cristo. Cristo é único para mim, então eu sou unicamente cristão. É lema das igrejas de Cristo, não os únicos, mas unicamente cristão. Não é? Ah, mas você crê, se é arminiano, se é luterano, se é presbiteriano? Não, eu sou cristão. É, mas assim, a gente crê de outra forma. Não, mas eu sou unicamente cristão. Você é cristão? Sou. Então acabou, somos únicos. Ah, mas eu creio de forma diferente. Da palavra de Deus, do mover do Espírito Santo, da comunhão com Deus em Cristo Jesus. Estas coisas chaves mesmo, não é teologia teórica, é teologia aplicada, é prática, é vida. Teologia da fornalha, no sofrimento. Você experimentou isto? Porque se foi, então vamos caminhar. Sofrimento gera bons crentes. Comodismo gera, não sei, qualquer outra coisa. Gente inflada, não é? A única forma de ser único para Cristo é sendo unicamente cristão, não é? O que Cristo quer de sua igreja, o que Cristo quer de você, de fato e de verdade, irmãos. Que você seja nova criatura. É simples assim. Em relação ao mundo, inconformado. Em relação a Deus e seu reino, transformado. Em relação a Cristo, único Senhor e Salvador. Aí, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, não é? O que vem se transformando dia a dia nunca se conformará. Fala para o seu irmão, você está sendo transformado? Você é o mesmo de ontem? Fala para ele, não serve. Você vai ser o mesmo amanhã? Fala para ele, não serve. Muda. Deixa o Espírito Santo te conduzir. O único que pode falar, eu sou o que sou, é Deus, irmãos. O homem nunca pode trazer isso para si, porque todas as vezes que ele trouxer isso para si, vai dar problema. É gente turrão. Muda? Não, não muda. Quebra isto que você tem aí, que traz antipatia. Não, eu sou isto. Se alguém quiser relacionar comigo, tem que ser como eu sou. Não, muda, transforma. Se você é nova criatura, você de fato não está sendo conduzido por você, é por Deus. Eu não vou falar mais, eu quero só orar com vocês. Mas eu queria que você compreendesse a necessidade de ter uma mudança radical, uma mudança de vida que possa despertar no mundo incômodo, porque ser como eles são no mundo, a gente já foi, e o que a gente precisa é ser gente nova mesmo. O cristão inconformado é aquele que busca uma forma diferente de ser. Esta forma é a forma imposta pelo reino de Deus. E fechando esta mensagem, irmãos, se a gente muda, tudo à nossa volta muda. Fala para o seu irmão, se a gente muda, tudo à nossa volta muda. Se a gente não muda, tudo à nossa volta continua o mesmo. Pergunta ele por quê. Agora, se você quiser falar, é porque eu estou te vendo com os mesmos olhos de ontem. Se você é nova criatura, primeiro, você não vai ver com os mesmos olhos de ontem. Se você é nova criatura, se você estiver olhando para a mesma pessoa, você vai ver de forma diferente. Aquilo que você olhava com ódio, você vai olhar com compaixão, com misericórdia, com amor. Fala para ele assim, eu quero te amar. Eu quero mudar o meu conceito acerca de você. Só tem uma forma disso acontecer. É na cruz. Preciso te compreender. Preciso te aceitar. Preciso caminhar com você, por você. E assim, irmãos, compaixão
gera do caos aquilo que é belo. Então tudo está errado, do jeito que eu olho está errado, a família está errado, todo mundo está errado. Olha com misericórdia que você vai perceber que tudo muda. Não, mas eu quero que eles mudem. Muda você, porque se você mudar, tudo muda. Esta é a sistemática do reino. Porque Deus amou, porque Ele olhou com misericórdia, Ele olhou te amando, Ele olhou para você com compaixão. Então na mudança do seu olhar, você vai perceber que ao invés de ira tem misericórdia, ao invés de agressividade tem compaixão, ao invés de caos total tem alguma coisa que é belo, ao invés da escuridão você vai perceber luz, você vai querer ser luz, você vai querer brilhar como luz. É o que a Bíblia está falando. Nas trevas, mas começa brilhando dentro da igreja e não para de brilhar nunca mais. Brilha na família, brilha nos negócios, brilha no trabalho, brilha nos relacionamentos, brilha em tudo quanto for proposto para você poder caminhar e ir. Chega lá brilhando, não é estrelato. Como o cristão chega brilhando? O cristão chega brilhando porque ele não tem luz própria, ele brilha pelo Espírito Santo de Deus. Como o cristão chega brilhando? É porque esse cristão ele é gentil, ele é acordado, ele é cavalheiro, ele é de boa fama do ponto de vista cristão. E ele é alguém que traz em si a capacidade de querer sempre demonstrar o reino de Deus onde quer que ele for, por si mesmo, por sua atitude e por tudo aquilo que ele traz como projeto e como sonho de vida, amém? Em nome de Jesus. Então fala assim: eu preciso ser novo.